Químicas Vibe, com a professora Roxana. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Químicas Vibe, meu nome é Roxana. Hoje a nossa aula é sobre propriedades dos compostos iônicos. Vamos lá, então? Dessa vez eu não roubei essa fala. Acho bom. Vamos começar com uma revisão? A ligação iônica acontece entre metal e ametal. Lembrando que o metal forma cátion e o ametal forma ânion. Cátion e ânion são íons, como, por exemplo, sódio e cloreto, no cloreto de sódio. O aglomerado de íons forma, então, o composto iônico. O composto iônico é um aglomerado de íons e representado pela fórmula iônica. Bom, é um resuminho do vídeo anterior. A ligação iônica é a atração que mantém os íons juntos do composto iônico. Essa atração é muito forte. E os íons ficam juntos no estado sólido à temperatura ambiente. Todo composto iônico é sólido à temperatura ambiente, sem exceção. No aglomerado de íons, os íons estão igualmente organizados em toda a extensão. Quero dizer, do lado do ânion tem o cátion, do lado do ânion tem o cátion, ânion, cátion, ânion. O composto iônico tem uma estrutura cristalina, nós dizemos. Cristalino significa que guarda um padrão. Rock, você pode dar mais exemplos de compostos iônicos, por favor? Sim, o carbonato de cálcio, que constitui mármore. E temos também sulfato de cálcio, que constitui gesso. São dois exemplos do nosso dia a dia. Estudaremos as propriedades dos compostos iônicos, que são altas temperaturas de fusão e ebulição, fragilidade, solubilidade em água e condutividade elétrica. Primeira propriedade, altas temperaturas de fusão. Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. A atração entre os íons é muito forte. É difícil separá-los, precisa de muita energia. Então, o composto iônico tem altas temperaturas de fusão e ebulição. Por exemplo, o cloreto de sódio passa do estado sólido para o estado líquido a mais ou menos 801 graus Celsius. E no estado líquido, os íons têm liberdade de movimento. O composto iônico é frágil. Frágil significa que quebra facilmente. CRA. Ao aplicar uma força, íons de mesma carga se aproximam e se repelem, provocando a quebra do cristal. O composto iônico é quebradiço. Solubilidade em água. Alguns compostos iônicos dissolvem e outros não. Composto iônico no estado aquoso. Aquoso significa dissolvido na água. Aquoso significa rodeado de moléculas de água. Isso é aquoso. Dentro da água, os cátions ficam rodeados de moléculas de água e os ânions também. Como exemplo, NaCl aquoso. Aquoso significa dissolvido na água. Rock, não entendi a diferença entre líquido e aquoso. Quando o composto iônico é aquecido até fusão, os íons se desprendem e vão para o estado líquido. Agora, quando o composto iônico é colocado na água, ele se dissolve e fica aquoso, então. Para mim, líquido é água e aquoso é quando tem alguma coisa dentro d'água. Pode ser também.
Condutividade elétrica. Para que haja condução de corrente elétrica, são necessárias partículas com carga elétrica em movimento. Nos metais são os elétrons, e nos líquidos e soluções são os íons. O metal conduz corrente elétrica porque tem elétrons livres, e o líquido conduz corrente elétrica quando tem íons livres. Composto iônico, portanto, no estado sólido, não conduz corrente elétrica porque os íons estão presos. E aí, ao testar o sólido, nós percebemos que a lâmpada não acende, mostrando que não há condução de corrente elétrica. Agora, cloreto de sódio líquido conduz corrente elétrica e a lâmpada acende, porque no estado líquido os íons têm liberdade de movimento. Composto iônico no estado aquoso também conduz corrente elétrica, porque os íons são livres e a lâmpada acende. Então, composto iônico sólido não conduz corrente elétrica, íons presos. O composto iônico ele vai conduzir corrente elétrica no estado líquido e no estado aquoso, ou seja, dissolvido na água. Bom, a ligação iônica acontece entre metal e ametal. O metal vira cátion, o ametal vira ânion. Cátion e ânion são íons, como por exemplo o cátion sódio, ânion cloreto. Esse resumo que nós estamos aqui discutindo, um resumo bom para estudar. Esse aglomerado de íons forma, então, o composto iônico. No aglomerado, os íons estão igualmente organizados em toda a extensão. Então, nós dizemos que é um sólido cristalino. Cristalino significa que existe um padrão dentro dessa estrutura. No vídeo anterior, nós vimos que o composto iônico é representado pela fórmula. E hoje, nós vimos as propriedades dos compostos iônicos. Altas temperaturas de fusão e ebulição. O composto iônico é frágil e ele vai conduzir corrente elétrica nos estados líquido e aquoso. Bom, aí nós temos um resumo bom para estudar. Um bom resumo. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. E até a próxima, então. Tchau! Tchau! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Se você gosta de mistério e batalhas espirituais, veja também Revelações Ana Kors, links na descrição.